Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulos 65 e 66. Capítulo 65 é de 25 de abril de 1900. A pureza no agir é luz. Encontrando-me fora de mim mesma e não encontrando a meu doce Jesus, tive que girar muito para ir em busca dele. No final encontrei-o nos braços da rainha mãe, a beber o leite do seu peito. E enquanto eu lhe dizia e fazia, parecia que não me prestava atenção, ou melhor, nem sequer me olhava. Quem pode dizer a dor do meu pobre coração ao ver que Jesus não me fazia caso? Depois de ter dado rédea solta às lágrimas, tendo compaixão de mim, veio em meus braços e derramou em minha boca um pouco desse leite que tinha chupado da mamãe rainha. Depois disso, olhei seu peito e tinha uma pequena pérola, tão resplandecente que investia de luz a humanidade santíssima de Nosso Senhor. Então, querendo saber o significado, perguntei a Jesus que coisa era essa pérola, que, enquanto parecia tão pequena, expandia tanta luz. E Jesus: é a pureza do teu sofrer, porque, embora seja pequena, mas como sofres somente por meu amor, e estarias disposta a sofrer mais se eu te concedesse, essa é a causa de tanta luz. Minha filha, a pureza no agir é tão grande que quem opera com o único fim de agradar a mim só, não faz outra coisa que mandar luz em todo o seu agir. Quem não age corretamente, mesmo o bem, não faz outra coisa senão espalhar trevas. Então eu vi no peito de Nosso Senhor, e ele tinha um espelho muito claro, e parecia que quem caminhava retamente estava todo absorvido naquele espelho, e quem não estava ficava fora, sem que pudessem receber qualquer marca da imagem do bendito Jesus. Ah, Senhor, tenha-me toda absorvida neste espelho divino, a fim de que nenhuma outra sombra de intenção tenha eu em meu obrar. Que maravilha, que maravilha receber mais um ensinamento de Jesus a respeito da divina vontade, a respeito daquilo que ele quer nos revelar, nos comunicar. E aqui ele falando da beleza do agir puro, da pura intenção, da intenção reta, de como que a pureza no agir, ela é luz. A pureza no agir, a pureza no fazer é luz. E aí a Luísa vem narrando uma cena onde ela vê Jesus, ali ela está nas lamentações, que ela volta e meia está fazendo, ou quase sempre, principalmente nos primeiros volumes, e ela tem essa cena de ver o menino Jesus sugando do seio da Santíssima Virgem, o leite materno. E depois ele vê e do peito dele uma pequena pérolazinha irradia uma luz imensa, uma pequena pérolazinha. E ela fica querendo saber o que significa essa luz que está sendo irradiada dessa pequena pérola. E ele vai vir e vai responder para ela. E depois ela também vai ter uma outra visão de ver ali no peito dele como um espelho, e as pessoas que caminham ali na vontade de Deus, fazem e agem de forma reta, estão também refletidas naquele espelho, estão como se estivesse dentro do espelho, dentro desse espelho que está no peito dele, no coração dele. E em relação à pérola, ele vai dizer que a pureza do sofrer dela, e embora seja um sofrimento pequeno,
Porque todo o nosso sofrimento, por mais que a gente olhe humanamente, ache que, nossa, como eu sofro, nossa, como minha vida está complicada, nossa, como minha vida é difícil, nossa Senhor, quantas circunstâncias adversas eu tenho passado, eu tenho enfrentado. E quando a gente vai olhando, e sempre quando a gente olha com o nosso olhar humano, a gente vai ver que é grande, parece que é insuperável, parece que as coisas, parece que a gente não vai conseguir passar por aquelas provas, por aquelas situações, por aquelas circunstâncias que ele vai nos apresentando. Mas nada disso se compara com o sofrimento de Jesus. Nada, nada que nós passarmos, por mais cruel que possa parecer, por mais cruel, dolorido que possa ser as circunstâncias, a realidade com a qual nós estejamos inseridos, ou passando, ou vivendo, ali sofrendo na carne ou na alma, seja o sofrimento que for, não, ele é pequeno em proporção ao sofrimento de Jesus. Então, uma coisa que a gente tem que ter sempre certeza: o nosso sofrimento não se compara com o sofrimento de Jesus. O nosso sofrimento é pequenino em comparação com o de Jesus. Por isso que ela vê essa pérolazinha pequena, e ele fala que essa pérolazinha é como se fosse o sofrimento dela, é pequeno. Só que como o sofrimento dela é único, por amor, ela sofre por amor de Jesus, ela sofre por amor a ele, então se torna resplandecente, emite uma luz que irradia muito, muito, muito forte. Irradia muita luz, por causa da intenção, a reta intenção de sofrer apenas por amor de Jesus. Então a gente também precisa ter isso presente, que se for um sofrimento grande ou se for um sofrimento pequeno, ele precisa estar fundado no amor a Cristo, no amor a Jesus, no amor de Deus. Não pode ser por causa da gente, não pode ser por causa das pessoas que estão ao nosso redor. O sofrimento ele tem que ser, nós temos que sofrer, passar pelas circunstâncias, viver a nossa vida, mas tudo que a gente for fazer, tudo que a gente tudo na nossa vida tem que estar direcionado, relacionado ao amor de Deus, diretamente relacionado. E aí vai adquirir essa luz, assim como ele mostrou para Luísa, que essa luz era esse sofrimento dela, que embora fosse pequeno, mas que tinha essa, por causa dessa pureza nesse agir dela, esse agir, esse desejar fazer tudo por amor a Deus. E é importante aqui retomar a fala dele mesmo, ó. É a pureza do teu sofrer, essa pequena pérola, porque embora seja pequeno o sofrimento, mas como sofres somente por amor meu, e ainda estaria disposta a sofrer mais se ele quisesse. Então ela estava sofrendo e estava disposta para sofrer mais. Se ele quisesse enviar mais sofrimento, ela estava disposta. Então ele diz: esta é a causa de tanta luz, por causa da pureza de intenção e por amar somente a ele, por fazer somente por amor dele. Minha filha, a pureza no agir é tão grande que quem opera com o único fim de agradar a mim só, então olha só, operar, fazer, agir, tudo que for feito com o único fim, a única finalidade, o único objetivo, o único propósito de agradar somente ao Senhor, somente a Deus, somente a Jesus, não faz outra coisa que mandar luz em todo o seu agir. Todo agir vai ficar iluminado, embora a gente não vê nada, parece que o nosso agir, mesmo que a gente tenha aquela intenção de fazer tudo por amor a Deus, parece que não tem nada, parece que é apagado o nosso ato, parece que o nosso ato é insosso, parece que o nosso ato não tem valor nenhum. Mas ele vê, porque ele vê tudo. Então ele deu essa visão para Luiz, dela ver essa pérolazinha irradiando muita luz. E assim, pode ser que o nosso agir, pode ser não, se a gente estiver fazendo, tudo que a gente estiver fazendo, tiver a reta intenção de fazer tudo por amor, e somente por amor dele, vai estar irradiando luz. Embora a gente não veja, embora a gente não sinta nada. Mas se ele está dizendo que é assim, então é. E quem não age corretamente, mesmo no bem, não faz outra coisa senão espalhar trevas. Então, não agir corretamente, ou seja, o que é agir corretamente? É agir na vontade de Deus. É agir dentro do propósito de Deus, é agir dentro do querer de Deus. Então, quem age, mesmo fazendo o bem, se não for dentro da vontade de Deus, não vai espalhar senão trevas. Então pensar que nosso agir, mesmo que a gente ache que está fazendo bem, mesmo que a gente ache que está fazendo, que aquilo que nós estamos fazendo é necessário, é preciso, é bom, é importante, mas se não estiver ali dentro do querer de Deus, se não estiver
com esse propósito reto, essa pureza de intenção de agir somente por amor a Deus, o nosso agir se torna trevas. Então, nossa, a gente pode nem sonhar de fazer nada fora do que, né, sem que seja realmente para agradar a Deus. Se a gente faz para agradar a Deus, a gente vai estar fazendo dentro da vontade dele. Aí depois ela tem essa visão lá, parecia que estava no espelho, e aí ela pede, né? Ah, Senhor, tenha-me toda absorvida neste espelho divino, a fim de que nenhuma outra sombra de intenção tenha eu no meu agir, no meu obrar. E assim também é o que a gente pede, Senhor, que eu peço, Senhor, tenha-me estreitada, tenha-me absorvida dentro desse espelho divino, dentro da tua vida, dentro das tuas chagas, dentro do teu coração, para que eu não tenha nenhuma outra intenção fora do Senhor. Nenhuma intenção fora. Nada que eu vá fazer esteja fora do amor para com o Senhor e na correspondência desse amor para contigo, Senhor. E no capítulo 66, que é de 1º de maio de 1900, frutos da cruz. Tendo recebido a comunhão, meu doce Jesus fez-se ver toda a afabilidade e como parecia que o confessor punha a intenção de crucificação, minha natureza sentia quase repugnância de submeter-se. Então, meu doce Jesus, para me animar, disse-me: minha filha, se a Eucaristia é garantia da futura glória, a cruz é pagamento para comprá-la. Se a Eucaristia é semente que impede a corrupção e é como essas ervas aromáticas com as quais, ungindo os cadáveres, não se corrompem, e doa a imortalidade à alma e ao corpo, a cruz a embeleza e é tão potente que, se houver dívida contraídas, ela se faz fiadora e com mais segurança faz com que lhe restitua a escritura da dívida contraída. E depois de ter cumprido todo o débito, com isso forma a alma o trono mais deslumbrante na glória futura. Assim, a cruz e a Eucaristia se alternam juntas, e uma obra mais potente que a outra. Depois acrescentou: a cruz é o meu leito florido, não porque não sofresse dores atrozes, mas porque por meio da cruz dava à luz tantas almas à graça. Via brotar tantas belas flores que produziam tantos frutos celestiais, assim que, vendo tanto bem, tinha para meu deleite aquele leito de dor, e me deleitava da cruz e do sofrimento. Também tua filha, também tu, filha, toma como delícias as penas e te alegre de estar crucificada na minha cruz. Não quero que temas o sofrer, não se quiser, como se não quisesse agir como se quisesse agir como preguiçosa. Ânimo, obra com animosidade e expõe-te por amor por ti mesmo ao sofrer. Expõe-te por ti mesmo ao sofrer. Enquanto dizia isto, via o meu anjo que estava preparado para me crucificar, e eu mesma estendi os braços e o anjo me crucificou. Oh, como gozava o bom Jesus de ver-me sofrer, e como estava eu contente, porque podia dar gosto a Jesus, sendo uma alma tão miserável. Pareceu-me uma grande honra para mim sofrer por seu amor. E nossa, outro trecho que é maravilhoso. Jesus misericordioso. Que coisa linda que você fala aqui. Frutos da cruz. Então a Luísa vai narrando aqui que depois que ela recebeu Jesus na Eucaristia, ele fez-se ver todo afável, parecia, porque ela parecia ali que o confessor estava dando a intenção dela sofrer a crucificação. E aí ela sentia ali repugnância. Cara, a natureza faz, claro que a nossa natureza repugna a dor, repugna o sofrimento. A nossa humano repugna tudo isso. Mas ela estava ali para fazer a vontade de Deus. Então o doce Jesus veio para animar ela. Quem estava dando obediência dela sofrer era o confessor. Mas Jesus estava ali para fazer, para estar junto. E ele começou a animar ela, dizendo para ela assim: se a Eucaristia é garantia da futura glória, a cruz é pagamento para comprá-la. Então, a Eucaristia é como se fosse uma garantia da glória futura, e a cruz é o pagamento para comprar essa glória. Então,
saber que para pagar essa glória é necessária a cruz. A cruz é a moeda. A cruz é a moeda de pagamento para a glória futura. Então ninguém vai entrar na glória futura sem passar pelo sofrimento. Porque é esse o caminho que Jesus ensinou. Ele, primeiro de todos, ele passou, ele traçou esse caminho, ele perpassou esse caminho, ele viveu esse caminho da cruz. Ele passou por ele. E aí abriu a porta para que todos nós também entrássemos no reino dos céus, mas teríamos que passar, todos nós teremos que passar, em maior ou menor grau, aqui na terra ou no purgatório, teremos que passar pelo caminho da cruz. Aqueles que recusarem o caminho da cruz são os reprovados, os réprobos, como ele fala num dos trechos, que o que vai distinguir os salvos dos condenados é a cruz. A cruz é que distingue. Não lembro qual dos trechos, mas tem um trecho que ele fala isso de forma clara, que a cruz é que vai ali definir, já aqui na terra, não é necessário esperar a morte para definir, mas já aqui na terra já pode se perceber quem é que está ali trilhando o caminho do caminho para o céu, mesmo que passe pelo purgatório, e quem está trilhando o caminho do inferno é a cruz, porque aqueles que aceitam a cruz, aqueles que vai aceitando os sofrimentos, vai se resignando ao sofrimento, vai entendendo a vontade de Deus e vai aceitando, esses estão no caminho da salvação. E aqueles que rejeitam todo tipo de cruz, todo tipo de sofrimento, têm repugnância ao sofrimento, repugnância à cruz, mesmo que na nossa natureza isso aconteça, e é natural acontecer na natureza, mas mesmo espiritualmente a pessoa rejeita toda e qualquer forma de cruz, ela só quer os bens desse mundo, ela só quer o gozo desse mundo, ela só quer o aproveitar de tudo que de bom que o mundo oferece, só quer a parte boa e não quer nem saber do sofrimento, isso de forma voluntária, de forma decidida, essa já está trilhando o caminho da escuridão, da treva e que vai levar ao abismo dos infernos. E aí ele fala que a cruz é esse pagamento para comprar a glória futura. Então, se a Eucaristia é semente que impede a corrupção, e é como essas ervas aromáticas com as quais ungindo os cadáveres não se corrompem, então a cruz ela é esse sustento que Jesus, ele mesmo, na partícula, na Eucaristia, é ele mesmo, todo por inteiro, se dá a nós para ser sustento das nossas almas, para tornar as nossas almas incorruptíveis, as nossas almas incorruptíveis, como esses ungüentos aromáticos que preservam, como se fizesse esse embalsamento da nossa alma para poder ela não se corromper, para se tornar, para ser preservada para o céu. Assim é a Eucaristia. Ela vai doando imortalidade para a alma, porque é o próprio Jesus que vai revestindo a alma, porque a Eucaristia é Jesus. E não só para a alma, mas para o corpo também. O que a cruz vai fazer? A cruz vai embelezar. E vai ser tão potente que se houver dívidas contraídas, olha só, a cruz embeleza a nossa alma. Se a Eucaristia torna a nossa alma incorruptível, torna a nossa alma ali, vai preservando, vai embalsamando, preservando a nossa alma da incorruptibilidade, e também o nosso corpo, porque a nossa alma que dá vida ao corpo. Então, se a nossa alma está saudável, logo o nosso corpo tende a estar saudável, mesmo que tenha alguma enfermidade decorrente de alguma circunstância permitida por Deus, mas de qualquer forma tem essa estreita relação. Quanto mais a alma está saudável, mais o corpo é saudável. Quanto mais a alma está doente, mais o corpo é doente. Tem essa estreita ligação. Então, e a cruz vai ser o que vai embelezar a nossa alma. E de forma tão poderosa que se houver dívidas contraídas, e quantas dívidas nós temos contraído ao longo da nossa vida, quantas dívidas nós contraímos com os pecados que cometemos, a cruz vai ser essa fiadora, ela vai ser essa fiadora e com segurança vai restituir, inclusive, a escritura da dívida. A cruz vai, compra a dívida dos nossos pecados e paga e devolve a escritura. Foi assim que Jesus fez. Foi através da cruz que ele comprou a nossa vida de volta. Ele deu a vida dele para comprar a nossa. Então, a cruz que ele viveu, que ele passou, ele recebeu de volta a escritura da vida de cada um de nós. Então, ela é esse pagamento mesmo.
E depois de ter cumprido todo o débito, ter pago todo o débito à cruz, depois de ela ter pagado toda a conta, e ela pagou, Jesus, na cruz ele pagou toda a nossa conta, agora a conta que nós devemos para Jesus, a nossa cruz vai pagar o débito com Jesus. Com isso, forma a alma o trono mais deslumbrante na glória futura. O trono mais deslumbrante na glória futura é a cruz que vai fazer com esse pagamento. Sim, a cruz e a Eucaristia se alternam juntas, elas vão se alternando, obrando esse portento de agir na alma, para manter-se ali, a manter a alma paga, com a dívida paga. Então, esse sofrimento que a gente aceita passar na Terra é um sofrimento que a gente não vai passar no purgatório. Então, se a gente aceita sofrer na Terra, logo, o sofrimento que passemos pelo purgatório vai ser uma passagem rápida para completar ali o que faltou na purificação. Mas aqueles que, mesmo sendo salvos, não aceitam muito sofrimento, rejeitam ainda um pouco de sofrimento aqui na Terra, vai ter que purgar no céu. Porque a cruz é purificação, a cruz é limpeza, a cruz é para tornar nossa alma pura e semelhante a Deus. Então, é muito melhor a gente passar por essa purificação aqui na Terra do que ter que passar depois no purgatório. E aí ele ainda acrescenta: a cruz é o meu leito florido, não porque não sofresse dores atrozes, mas porque por meio da cruz dava à luz tantas almas sagradas. Então, olha só, a cruz foi para Jesus um leito florido, mesmo com todo o sofrimento atroz que ele passou, mas ele adquiria através da cruz, ele dava luz às almas, dava luz a tantas almas na graça, dava a graça, ele comunicava a graça para tantas almas. Então ele via brotar tantas belas flores que produziam tantos frutos celestiais, assim que vendo tanto bem, tinha para o meu deleite aquele leito de dor e me deleitava na cruz e no sofrimento. Por quê? Porque ele sabia do bem que tudo aquele sofrimento que ele estava passando, estava adquirindo, estava comprando todo o sofrimento que Jesus passou. Ele via tudo que estava sendo conquistado, mesmo que muito do que ele estava sendo conquistado ia ser desprezado, ia ser ignorado, ia ser pisoteado por muitas almas, mas mesmo assim muitas seriam beneficiadas, iriam receber esse benefício. E aí ele fala para Luísa: também tu, minha filha, toma como delícias as penas e te alegre de estar crucificada na minha cruz. Então, sofrer com Deus é muito diferente de sofrer sem Deus, porque sofrer, todos nós sofremos, invariavelmente, uns mais, outros menos, mas todas as pessoas sofrem. Mas sofrer a cruz de Deus, sofrer a cruz de Cristo, a cruz de Jesus, não tem, é o que é necessário, é o que nós precisamos. E isso vai ser, se nós entendemos isso, a gente toma isso como delícia. Então, assim que ele pede para Luísa, ele pede para nós também: tome como delícia essas penas que eu vou te comunicando, mas esteja crucificada na minha cruz, não na cruz do diabo. O diabo não tem cruz, mas o diabo também implica sofrimento. Não quero que temas o sofrer, não tenha medo de sofrer, como se quisesse agir como preguiçosa. Então, não querer sofrer é como se fosse preguiçoso. Eu não quero sofrer. Então, não, ele não quer isso de nosso ânimo. Obra com animosidade e expõe-te por ti mesmo sofrer. Quer dizer, queira de si mesmo sofrer. Não fique esperando apenas que eu envie, mas queira mesmo, tenha disposição. E enquanto dizia isto, via o meu anjo que preparava para me crucificar. E eu mesmo estendi os braços e o anjo me crucificou. Então aqui ela se colocou para sofrer. E aí no final ela vê ali que Jesus toma gosto daquele sofrimento dela ali, da crucificação. E parece que era uma honra o sofrer dela por amor dele. Então ele sente realmente. Porque tudo que ele quer é o nosso agir por puro amor dele. Amém, filhos.